Kevinho. É o padrão Kevinho. É o teu padrão. Gênesis capítulo 21, versículo 8. Ouça isso. Acompanhe comigo. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se à frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, e se tornou flecheiro. Amém, meu irmão? Fique atento. O tema que eu dou essa palavra é a síndrome do odre vazio. Qual é o contexto aqui, pastor? O contexto é que existe um homem chamado Abraão, amigo de Deus, pai na fé, que ele é velho, sua mulher é estéril, e Deus lhe promete dar uma grande descendência. Deus diz para ele: olha para os céus, tenta contar as estrelas, você não vai conseguir, assim será o número dos teus descendentes. Tenta contar as areias da praia, você não vai conseguir. Só que a mulher de Abraão é estéril. Deus está lhe prometendo algo grande, mas tudo que é grande tem um início pequeno. Então não despreze os pequenos inícios. Se Deus te prometeu algo grande, não pense que é impossível. Creia que há um pequeno início, onde Deus estará nessa pequena semente, e Ele fará o que prometeu. Abraão cria em Deus, mas o tempo ia passando e nada acontecia. Sua mulher continua estéril, até que a sua esposa perde a paciência. Até que mesmo tendo uma palavra de Deus, ela tenta ajudar. Até que, embora Agar tenha uma promessa, ela tenta facilitar. E aí ela diz para Abraão: Abraão, meu marido, nós não temos filho, eu sou estéril, eu sou velha, está aqui a minha escrava Agar. E na cultura, no tempo em que eles viviam, isso era comum. Ela diz: está aqui a minha escrava Agar, minha serva, para fazer o que eu quero.
A vida dela só tem um sentido, qual? Me servir. A existência dela tem um sentido, qual? Tornar melhor a minha. É isso que Agar é para aquele tempo. E ela diz: ei, deita com ela. Não importa se ela quer. Não importa se isso faz sentido para ela. Deita com ela. Ela vai te dar um filho. E desse filho que ela vai te dar, nós teremos uma descendência. Abraão ouviu o conselho da sua mulher. E aqui Abraão errou não por ouvir o conselho da sua esposa. Eu muitas vezes teria acertado se eu tivesse ouvido o conselho da minha esposa. Mas Abraão errou porque ouviu a voz humana, quando estava vivendo um tempo que ele precisava entender que ele tinha que ouvir a voz de Deus. E ele ouviu só uma voz humana. Pastor, tem horas que Deus fala através de alguém. Sim, Deus fala através de alguém. Deus usa a boca de alguém, mas a voz é dele. Quando perguntaram a Isaías, quando perguntaram a João Batista, quem você é? Ele diz: eu sou a voz do que clama. Quem clama? Quem clama é ele. Ele está dizendo: eu sou só um eco. Que o Senhor nos dê esse entendimento, essa simplicidade de entender. A palavra é dele e eu só estou liberando. Mas ele ouve um conselho da sua mulher. Ele se deita com Agar. Tem um filho chamado Ismael. E aí tem um ponto muito importante. Porque o texto que eu li, fica comigo que a gente vai chegar lá. O texto que eu li mostra que Agar está com seu filho, o adolescente, perdida no deserto, vivendo um tempo mau, porque foi rejeitada, porque foi expulsa da sua casa. Uma vez usada, uma vez teve utilidade, uma vez ela servia aos propósitos, até que Sara também tem um filho. E quando Sara tem um filho, ela não tem mais utilidade, ela não serve mais aos propósitos, então expulsa e manda embora. Está entendendo o drama dessa mulher? Só que antes de chegar lá, quando ela engravidou, ela começou a desprezar a sua senhora. E não julga essa mulher, porque todos nós erramos. Ela começou a olhar para sua senhora com desdenho. Sara, que é uma mulher que quando a gente lê, fica claro que é uma pessoa emocionalmente confusa. E é matriarca. Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Das matriarcas eram estéreis. Sara era uma mulher confusa, emocionalmente confusa. Mas Deus usa assim mesmo. Deus usa assim mesmo. Ele sonda o seu coração, independente da sua condição. Quantos creem nisso? Na genealogia de Jesus, só vai mostrando homem, homem, homem. Mas lá na genealogia de Jesus vai mostrar Tamar. Na genealogia de Jesus vai mostrar Raabe. Mulheres, quem sabe, de má fama. Mas Deus não está preocupado com a sua fama. No dia que Ele te pegar, a sua fama vai estar em segundo plano, porque o que vai fazer toda a diferença é o que está dentro de você e o que Ele vai gerar através de você. Então Tamar é uma mulher de má fama, até que ela gerou aquilo que Deus queria, até que Raabe gerou aquilo que Deus queria. O que te falta é entender que Deus quer gerar algo através de você, seja homem ou mulher. Deus quer gerar algo através de você. E aí ela desprezou sua senhora. Quando ela despreza sua senhora, Sara, ela chamou ela e colocou ela no lugar dela. Com todo respeito, mas é bem coisa de mulher, né, irmão? Briga de mulher. Uma ficou grávida, aí já olhou para outra diferente. Aí a outra foi, vou botar ela no lugar dela. Chamou ela, falou, senta aqui. Não tá assim não, tá, meu irmão? Mas humilhou-a. Humilhou, você está dizendo que humilhou. Então, quem sabe o que eu vou falar seja até pouco. Você está aqui nessa casa, mas você é só uma escrava aqui. Esse filho que você tem é um filho do meu marido. A promessa é com o meu marido. Você não é ninguém. Blá, 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 blá. E humilhou ela a tal ponto que ela fugiu. Não mandou embora, só humilhou. Não bateu, só humilhou. Mas tem palavras que são tão duras.
Sim ou não? Sim ou não? Só humilhou. Eu imagino, colocou abaixo de cachorro. Aí sabe o que ela fez? Ela fugiu e foi para o deserto. E foi para o deserto, grávida, fugiu e parou perto de uma fonte. Quando ela para perto de uma fonte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor achou ela. Eu acho essa expressão incrível, tremenda, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus nunca perdeu, mas é para que a gente venha entender, meu irmão. É para que a gente venha entender. Deus fala na nossa linguagem para a gente poder entender. E fala assim: o anjo do Senhor encontrou ela. Ou seja, quando você acha que está perdida, Ele está te procurando. E quando você se isolar, Ele vai te procurar, vai te achar e vai te encontrar. Ah, meu Deus. E o anjo do Senhor encontra ela e fala: o que você está fazendo aqui? Tipo, Deus falou para Elias. E ela fala: eu estou fugindo da minha senhora. Olha o que o anjo fala para ela. Princípio, para algumas pessoas esse vai ser o ponto alto da mensagem. Olha o que o anjo fala para ela: volta para casa, se humilha e volta. Rapaz, eu vou falar muita coisa poderosa de Deus aqui hoje, não porque é de mim, mas é de Deus. Você entende isso? Mas esse é um ponto que algumas pessoas não podem esquecer. O anjo vira para ela, não fala assim: você é linda, você é maravilhosa, você é especial. Não fala assim. Primeiro ele fala assim: se humilha e volta. Se humilha e volta. Por quê? Porque você carrega um menino no ventre e eu vou fazer dele uma grande nação. Todos serão contra ele e eles serão contra todos, mas eu vou fazer dele alguém forte. Eu vou fazer dele alguém forte. Então volta. E ela se humilha e volta. Que Deus me dê sabedoria, que existem lugares e existem relacionamentos, existem coisas que Ele quer fazer em mim, que só vai acontecer, que eu só vou entrar nesses lugares se eu aprender a me humilhar e voltar. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, que Ele vos exaltará. Aquele que a si mesmo se exalta, esse será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Ela volta para casa, muito bem, os anos passaram, ela fica ali, segura a onda, para de desprezar a sua senhora. É importante entender o contexto. Para de desprezar a sua senhora. Só que um dia Deus visita a sua senhora, Sara. Ela tem um filho chamado Isaac. E aí, quando o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete, uma grande alegria. E a Bíblia vai dizer que Ismael caçoava de Isaac. Se mãe mandasse embora irmão mais velho, que maltrata irmão mais novo, Beri já teria saído de casa há muito tempo, né? Que isso, sou pastor, meu filho. Meu irmão, ele caçoou do irmão mais novo. Eu conheço um cara, que você também conhece, que o irmão dele mais novo um dia estava assim, ele pegou uma tesoura e falou: eu acho que eu tenho dom para barbeiro. E cortou o cabelo do irmão dele assim, ó. Quando a mãe dele chegou em casa, falou: que é isso? Eu conheço um cara que a mãe dele comprou 2 calças assim, né? Aí o irmão dele mexeu com ele, ele pegou a calça e rasgou no dente. Calça jeans. Eu conheço um cara que viu o juízo por causa disso. Eu conheço um cara que foi disciplinado por causa disso. Ei, ele caçoou do irmão. Quando ele caçoou do irmão, Sara disse: não quero mais esse menino aqui. Abraão manda embora, rejeita agora, expulsa agora essa mulher e o filho dela, porque ele não vai ser herdeiro junto com Isaac, meu filho. Manda ele embora. E acabou o clima naquela casa, acabou o ambiente, meu irmão. Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, pode fazer o que ela está mandando, que eu estou no controle. Pode fazer o que ela está pedindo. Pode despedir. Eu vou fazer desse menino uma grande nação.
Deus está dizendo: Abraão, você fez algo que não estava nos planos. Mas Abraão, nada foge dos meus planos. Como Jó disse, eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Abraão, Ismael não estava no plano dessa família, mas não quer dizer que ele não está nos meus planos. Deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe você se vê fora dos planos, quem sabe você se vê deslocado, desencaixado, seja de onde for. Deus tem um plano com você, Ele tem uma obra com você, e não importa de onde você foi lançado fora, Ele pega você e cumpre a vontade dEle. Fica tranquilo, como já se dizendo, eu vou ser pai desse menino. Abraão recebe essa palavra e despede Agar. E aí a gente entra onde a gente quer chegar. Ele despede Agar, dá para ela pão e dá para ela um odre de água. Odre é uma bolsa de couro que você guarda a água dentro dela e vai bebendo no caminho. Ele deu pão, uma bolsa de um odre de água, deu o menino e falou: pode ir. A Bíblia diz que Agar saiu andando errante no deserto, ou seja, vai para onde? Para a casa dos pais. Não tem paz para ela voltar para casa. Ela não tem pai e mãe para voltar para casa. Vai para a casa de um amigo, vai para onde? Ela não tem nada. Ela sai errante, ou seja, ela está andando, mas ela não tem nenhum lugar para parar. Ela não tem um lugar para onde ir, ela não tem destino. E ela está andando. A única coisa que ela tem é pão e água, mas como ela não tem destino, ela vai andando, ela vai comendo, ela vai dando água para o menino, até que acaba a água do odre. Quando acaba a água do odre, a Bíblia diz que Agar entra em desespero. E eu entendo isso pelas suas atitudes. Por quê, pastor? Uma mãe que ama seu filho, ela pega o filho dela quando acaba a água do odre. Por isso a síndrome do odre vazio. Quando acaba a água do odre, ela pega o seu filho, coloca embaixo de uma árvore e ela sai distância de um tiro de arco. Ou seja, ela pega uma certa distância longe, senta longe do menino e fala: vou ficar aqui porque pelo menos eu não vejo o menino morrer. Que vai morrer, eu sei que vai morrer. Eu já entreguei, eu já desisti porque eu sei que vai morrer. Eu só não quero ver para eu não sofrer mais. Mas a Bíblia diz que ela chora e ela chora e ela chora ali. Enquanto ela está chorando ali desesperada, quem aparece de novo? O anjo do Senhor. Quando ela pensa que acabou, quando ela pensa que perdeu seu filho, quando ela pensa que perdeu sua vida, quem aparece? O anjo do Senhor. E o anjo vira para ela e diz assim: sabe por que eu estou aqui? Porque Deus ouviu a voz do menino. Aquele menino que ficou lá sozinho, aquele menino que está lá no deserto, isolado, com fome, com sede. Ele clamou, Deus ouviu a voz do menino. E o anjo diz: ergue-te, ergue-te, levanta o menino, toma pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Quando ela se posiciona, a Bíblia diz que Deus abriu seus olhos. Você pode dizer glória a Deus? Deus abriu os seus olhos. E quando Deus abriu os seus olhos, ela olha para o lado e ela vê um poço. Sempre esteve ali. Deus não cavou para ela, Deus só abriu os olhos dela. Já estava ali, Deus só abriu os olhos dela. E ela viu um poço, e quando viu o poço, ela foi no poço, pegou o odre e encheu o odre que estava vazio. O odre que estava vazio, ela encheu o odre, bebeu a água e deu para o menino. Seguiu viagem, a Bíblia vai dizer que o menino cresceu, Deus abençoou, Deus era com o menino, e ele habitava, sabe aonde? No deserto. E foi um flecheiro. Meu Deus, download agora, mas deixa para o final. Amém, meu irmão? E foi um flecheiro. Sua mãe deixou ele a um tiro de
arco, de flecha, e no final ele se tornou um flecheiro. Não vou deixar para o final não, vou falar agora. Meu irmão, você pode estar passando por um deserto, você pode estar passando por um momento de abandono, mas isso não vai te deixar traumas, isso não vai te deixar marcas. Sabe o que o Espírito Santo fala no meu coração? Ele foi abandonado e a sua mãe se afastou a um tiro de arco e depois ele se torna flecheiro. Por quê? Eu não tenho dificuldade de lembrar daquele tempo, eu não tenho dificuldade de lembrar daquele dia, porque Deus é maior. Cheira, manda lá. Se aplauda Ele em nome do Senhor Jesus. E o menino foi flecheiro. Por quê? Porque eu lembro daqueles dias sem trauma. Porque ele ouviu a minha voz. Tem gente que poderia ser algo, eu não posso ser isso porque eu tenho um trauma. Tem gente que poderia receber algo, eu não posso receber isso porque eu tenho um trauma da minha infância. Deus quer te curar e não tem nada que você não pode ser. Deus quer te curar e não tem um lugar onde você não pode entrar. E você vai olhar para trás, você não vai esquecer, mas não vai ficar marcas. Você crê nisso, amém ou não? Que história triste, mas com um final bonito, amém. Mas eu quero te mostrar como o processo disso. Por que eu chamo isso de síndrome do odre vazio? Primeiro eu quero te dizer o que é uma síndrome. Isso pesquisando no dicionário. Síndrome para medicina: conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes e sem causa específica. Síndrome à luz da medicina: conjunto de sinais e sintomas observáveis por vários sinais patológicos, mas que patológico diferente sem causa específica. Síndrome no sentido figurado, usando a palavra como eu estou usando hoje: conjunto de sinais ou características que, em associação com uma condição crítica, são passíveis de despertar insegurança e medo. Conjunto de sinais ou características que, em associação a uma condição crítica, são passíveis de despertar insegurança e medo. Agar estava em uma condição crítica, e o que despertou nela? Insegurança e medo. Pastor, o que é o odre? O odre é a bolsa vazia. Pastor, o que você chama de síndrome do odre vazio? Eu chamo de síndrome do odre vazio. É a consequência de um estado de esgotamento completo, que muitos têm sofrido, outros já sofreram. E dificilmente alguém vai passar por essa vida sem se sentir assim. Elias se sentiu assim, esgotado, sem condições emocionais, psicológicas de prosseguir. Ninguém está livre de passar por isso, independente da crença, da classe social ou da idade. Homens maduros, mulheres maduras também passam por isso. A síndrome do odre vazio me leva a sentir um vazio extremo, um sentimento de inutilidade, que nem sempre ou quase nunca representam a realidade. Muitas vezes é só uma sensação. Deu para entender? Isso vai ficar tudo gravado. E a gente vai disponibilizar o esboço disso para o PG na terça-feira. Então eu chamo de síndrome do odre vazio o que Agar está sofrendo. É um sentimento de esgotamento. Por que odre vazio, pastor? Porque quando ela acessa o odre, a sua bolsa, e ela percebe que não tem mais água, ela se sente como aquele odre. Porque síndrome do odre vazio? Porque esgotou a água do odre e também esgotou as forças de Agar. Esgotou o que ela tinha para poder prosseguir. Agar, quando olha para o odre, ela se vê como aquele odre. Tanto que ela deixa o seu filho e vai embora. Por quê? Porque ela está vazia, ela não tem mais o que oferecer. É desse jeito que ela se sente. Pastor, não seria muito drama para alguém que só acabou a água? Não, para Agar não acabou só a água.
Muitas vezes o gatilho de alguém para um estado crítico de esgotamento, de tristeza, de prostração, não é o fato que aconteceu hoje, é uma sequência de ocorridos, e muitas vezes o fato que aconteceu hoje é só uma gota d'água para um transbordar de um copo cheio. Estou explicando isso direito, como diz Torre Júnior, amém ou não? Então essa mulher, ela chega num estado de esgotamento, porque não acabou só a água, acabou a família, acabou a compreensão, acabou o lar, acabou a utilidade. Como você acha que Sara tratava Agar quando ela estava grávida? Como uma princesa, sim ou não? Como você acha que Abraão tratava Agar enquanto ele não tinha outro filho? Como alguém muito preciosa. Como você acha que ele tratava Ismael? Como um único. E aquele que é o único passou a ser o outro. E algumas irmãs já sentiram isso. Deixou de ser a única para ser a outra. E só quem já passou por essa condição sabe o que é. Agar, quando acaba a água do odre, não acabou só a água. A pessoa olha a sua vida e acabou tudo. E isso aqui que aconteceu é só uma gota d'água. É alguém que surtou. E a gente fala, meu Deus, está surtado, está doido só por causa disso. Não, não é só aquilo. É uma consequência de fatos. É alguém que se prostrou, desanimou, se entregou, se abateu só por causa disso. Não é só por causa disso. É uma sequência de fatos e coisas. Você está comigo ainda, amém ou não, meu irmão? E ela desenvolve aquilo que eu chamo de síndrome do odre vazio. Paro com tudo, não sirvo para mais nada, e eu me entrego. Eu quero te dar rapidamente sinais, eu quero te dar causas, sintomas e remédio para a síndrome do odre vazio. Quantos querem? Diga glória a Deus. Eu quero te dar causas, sintomas, te mostrar e remédio para a síndrome do odre vazio. Pastor, por que Agar chega nesse estado, que é um estado de esgotamento completo? Nós estamos vivendo esses dias. Existe uma outra síndrome que foi desenvolvida, e isso não foi eu que falei, que é chamado de síndrome de burnout. É um distúrbio psíquico de caráter depressivo, precedido de esgotamento físico e mental intenso. Um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Tem acontecido algo nos nossos dias, que profissionais de alto rendimento, jogadores de futebol da primeira divisão, altos executivos, gente que naquilo que trabalha tem um grau de cobrança para a excelência. Um atleta olímpico, ele não pode errar. Quem sabe no seu trabalho, no meu trabalho, a gente pode errar, e se errar resolve. Mas existem profissões que se você errar, isso envolve milhões de reais. Se você errar, isso envolve um monte de gente. E aí essas pessoas que sonharam em chegar nesses lugares, passaram a desenvolver uma coisa que um homem chamado Ebert, se eu não me engano, chamou de síndrome de burnout. O que é burnout? Esgotamento. É como um palito de fósforo inteiramente queimado. Um palito de fósforo que você acendeu e você queimou ele inteiro. Você consegue fazer o que com ele? Mais nada. Se você passar a mão nele assim, ele desmancha. Sim ou não? Muitos profissionais de alto rendimento, jogadores de futebol, têm sofrido de burnout. Por quê? Sempre tem alguém melhor do que eu. Na seleção só convoca 20 e poucos. Tem muita gente que joga, sempre tem um time melhor, sempre tem algo. Muita gente tem sofrido de esgotamento. Mas o que eu chamo de síndrome do odre vazio não está ligado só à vida profissional. É um esgotamento que se dá no dia a dia. E muitas vezes a causa disso é um problema na família, como aconteceu com Agar. Um desencontro, desentendimento. E leva uma pessoa ao esgotamento completo. Pastor, qual é um sintoma? Uma causa, perdão. Porque toda síndrome tem uma causa. Qual é a primeira causa
da síndrome do odre vazio, Sara vira para Abraão e diz: manda embora. E ela usa a expressão: rejeita a escrava e o seu filho. Primeira causa que eu dou para esse esgotamento e para a síndrome do odre vazio de Agar é a rejeição. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, o rejeitado, a rejeição produz em mim uma sensação de que eu não tenho valor. Se eu refugo algo, se eu estou na sua casa, você está arrumando as coisas, eu falo: para que serve isso aqui? Estou te ajudando. Aí você fala assim: pode jogar fora. Aquilo tem valor? Aquilo serve para alguma coisa? Não. O rejeitado se sente da mesma forma. Seja homem, seja mulher, seja pai, seja mãe, seja filho, seja amigo, se sente da mesma forma. Porque a rejeição, ela comunica para mim, ainda que não seja verdade, que eu não tenho valor, por isso estou sendo descartado. Então o primeiro sintoma dessa mulher é rejeição. Porque a rejeição diz para mim que eu não tenho valor. E a rejeição, ela sempre me diz algumas coisas. E vamos ver se isso é verdade. 3 coisas. A rejeição sempre diz para mim: existe algo de errado com você. A rejeição diz para mim: falta alguma coisa em você. E a rejeição diz para mim: você não é bom o suficiente. Sim ou não, meu irmão? O rejeitado, ele escuta essas 3 coisas, sim ou não? Cara, tem alguma coisa de errado em você. O rejeitado, ele sente isso. Tem alguma coisa de errado comigo. O rejeitado, ele sente isso. Falta alguma coisa em mim. Está faltando. Eu não sou completo. Eu não sou suficiente. Ei, o rejeitado, ele sempre pensa isso, o quê? Cara, falta alguma coisa em mim, por isso estou sendo descartado. É como algo que sempre, é como esse microfone, vamos lá, pregador é o aço. É como esse microfone, meu irmão, que eu estava utilizando até agora, até um ponto que ele já não me atende. E quando não me atende, eu coloco de lado e uso o outro. Esse microfone não tem sentimento. Ele não pensa isso, mas um ser humano, a tendência dele é: falta alguma coisa em mim, eu não sou bom o suficiente. A rejeição diz essas coisas, sim ou não, meu irmão? Sim ou não? A rejeição diz essas coisas, comunica essas coisas, mas deixa eu te dizer isso não é verdade. O rejeitado, na maioria das vezes, desenvolve uma revolta. Por quê? Porque a rejeição diz que ele tem um problema. Mas deixa eu te dizer algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Se você já foi rejeitado, entenda uma coisa: o rejeitado, ele sempre acha que o problema está com quem foi abandonado. Mas no caso de rejeição, quem tem um problema é o abandonador, não é aquele que foi abandonado. Você está entendendo isso, sim ou não? E entender isso é cura de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: que mulher nesse texto está mal, é mal resolvida. Que mulher nesse texto é confusa. É Sara ou é Agar? É Sara. Na verdade, quem não sabe lidar com a consequência da escolha do que ela fez, quem não quer assumir um filho que ela mesmo foi instrumento para colocar no mundo, foi Sara. Então a rejeição, ela me comunica uma mentira. Qual? Eu tenho um problema, por isso foi abandonado. Quem tem problema é o abandonador, não é quem foi abandonado. Deus sabe o seu valor. E essas coisas que a rejeição comunica, ela está dizendo para você, mas na verdade é o abandonador. Falta algo nele. Tem algo de errado com ele. E ele que não é tão bom assim. Está entendendo? Só que a rejeição diz para mim o que na verdade fala dele. Está entendendo isso, sim ou não? E essa mulher, por causa dessa causa, ela foge. E essa é uma das primeiras causas que essa mulher desenvolve para quê? Para se sentir um odre vazio, alguém sem utilidade.
Mas deixa eu falar uma coisa para você: quem abandonou você é porque não sabe o que você carrega. Quem abandonou é porque não sabe a palavra que tem sobre a sua vida. E entenda uma coisa, lá no outro texto, quando eu narrei para você que ela fugiu grávida, parou na fonte, um anjo encontra ela e fala: estava te procurando. Por quê? Porque o céu tem algo contigo. Abraão e Agar acham que você é uma peça que eles podem usar e mandar embora. O céu não. Para o céu você é uma peça fundamental. Deus quer usar o seu ventre, Deus quer usar você. Você carrega algo de especial. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê que Agar está chutando? Porque Sara está chutando Agar? Porque ela não sabe o que Agar carrega. Que te rejeitou é porque não sabe o que você carrega. O céu sabe. Ei, o céu sabe. O céu sabe. Vai te visitar para te levantar, para te erguer e para dizer: você é importante para mim. Pode um pai, uma mãe abandonar o filho que ainda mama, todavia eu não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Segunda causa, pastor. O texto diz que quando ela sai com um pão, com um odre nas costas, e ela sai com um menino, ela sai andando errante. Errante é quem não tem para onde ir, não sabe quando vai chegar, não tem onde parar, está perdida. Segunda causa que nos leva a desenvolver a síndrome do odre vazio é quando eu estou andando perdido, sem destino. Quantos não estão se sentindo assim? Quantos não se sentem assim há muito tempo? Quem eu sou? Qual é o meu valor? Para onde eu estou indo? Qual é o propósito da minha existência? E ela se vê no deserto. Eu imagino um menino perguntando assim: que hora a gente vai parar? E ela sem resposta. Porque filho pergunta, sim ou não? Filho pergunta. A segunda causa é que ela está perdida, sem direção. E quando eu me vejo sem direção, perdido, sem destino, entenda uma coisa: quem caminha sem destino sempre estará cansado. Porque você não sabe onde você vai parar. Você não tem lugar de descanso, você não tem um alvo. Quem caminha sem destino sempre estará cansado. Ei, essa mulher, pastor, quanto tempo ela caminhou? A Bíblia não fala e eu também nem sei. Por quê? Que eu não sei quanto tempo ela caminhou, eu não sei como é que foi, porque não mostra, ela não tem um destino. Olha, vai para a casa da sua mãe. Abraão só mandou ela embora, e aí ela sai sem destino. Viver sem destino. E quem está sem destino muitas vezes? Quem não sabe quem é, quem não sabe para onde está indo, quem não tem um lugar para pousar. E aí, meu irmão, a consequência disso é o cansaço. Quem nunca se sentiu assim? Estou lutando, mas para quê? Estou caminhando, mas para onde? Quando isso vai acabar? Ela está andando desse jeito no deserto, sem destino. Quem não tem destino sempre está cansado porque não tem uma referência. Você já fez uma longa viagem e quando vai chegando perto, não parece que a sua força se renova? Não é, Deus amigo? Você está cansado no caminho. Deus amigo, vai daqui para Vitória, de moto. Às vezes no meio do caminho as costas dói isso. Mas meu irmão, quando você vai chegando perto de Vila Velha, quando você vai sentindo que está chegando na praia, renova ou não renova, Deus amigo? Porque quando você tem um destino, você é renovado no caminho. Quando você tem um destino, você é renovado no caminho. Quando você não tem um destino, todo o caminho é cansativo. Estou explicando isso direito? Amém, meu irmão? E uma frase que eu aprendi um dia: para quem não tem destino, qualquer caminho serve. Para quem não tem destino, qualquer caminho é válido. E essa mulher está errante, está perdida. Quando você achar que está perdido, entenda que tem uma palavra. Quando ela se perdeu lá atrás, o anjo disse: volta.
eu vou fazer desse menino uma grande nação. No dia que você se sentir perdido, sem destino, lembra da palavra, lembra da palavra. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Tem dias que eu olho para um lado, olho para o outro, olho para frente, nada vejo. Olhe para o alto, existe uma palavra, existe algo liberado ao meu respeito, existe um Deus que me conhece, existe um Deus que me ama. A terceira causa, ela está andando errante, mas tá bom, tá andando, ainda tem água, ainda tem pão, até que acaba a água. Ei, quando acaba a água, a mulher desaba. Terceira causa da síndrome do odre vazia, quando acaba o recurso. Quando você olha para o lado e você se vê sem recursos, em qualquer esfera que seja, isso me traz sensação de impotência e inutilidade. A mulher caminha com seu filho porque ela ainda tem algo a oferecer. Quando os meus recursos acabam, e isso é em qualquer esfera, tem horas que você entende assim: acabou a força, acabaram meus recursos. Tem horas que acabam de fato os seus recursos. Você ainda tem a quem acessar, você ainda tem a quem pedir ajuda. Chega uma hora que parece que acaba. E tem hora que parece que acabam os recursos naturais de fato. Você ainda conseguia tirar daqui, ainda conseguia tirar dali, até que chega um momento que zero. Nesse momento vem um sentimento de impotência, vem um sentimento de inutilidade que nos leva a sentir: porque não tenho nada, eu sou um nada. Você pode não ter nada, mas isso não quer dizer que você não é nada. Quantos estão entendendo isso aqui, meu irmão? Quando cessam os recursos, e essa é uma outra causa, acabaram os recursos, e aí, pastor, sensação de impotência, de inutilidade, e uma sensação de que eu não tenho nada a oferecer. Quando eu me sinto assim, o que eu faço? Olha, ela está caminhando com o filho dela. Quando ela se sente desse jeito, sem recursos, sem nada a oferecer, ela deixa o menino embaixo de uma árvore e ela se afasta. Quando eu me sinto vazio, sem recursos, sem nada a oferecer, eu me afasto, porque eu não tenho nada a dizer, eu não tenho nada a oferecer, e a minha companhia, muitas vezes eu entendo que não soma em nada. Quem sabe o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa hora. Você não é o que você sente, independente do que você esteja sentindo agora. Se acabaram os recursos, a Bíblia fala que ainda que o homem exterior se desgaste, o interior se renova dia após dia, dia após dia. Quando você pensar que acabou, existe muito mais em Deus e muito mais de Deus. Essas são as causas. E aí, pastor, e aí ela se afasta. E devido às causas, ela agora passa a apresentar sintomas. Qual o primeiro sintoma, pastor? Isolamento. Ela deixa o menino e vai para longe. A síndrome do odre vazio me faz querer ficar sozinho, me faz querer ficar sozinha. Com o filho é bom? Com o filho também não é bom. Com o marido é bom, com o esposo é bom, com o amigo é bom. Não é bom ficar com ninguém, porque o problema, ei, olha para Agar, o problema não é ele, o problema sou eu. Então é melhor eu ficar sozinho. Pessoas que se sentem vazios se isolam. E o isolamento, assim como Elias, é sempre ruim. Ela se isolou porque entende, eu não tenho nada a oferecer. Ei, algumas pessoas, por causa do isolamento, abandonam as suas responsabilidades. Independente do que ela está sentindo, ela pegou uma criança, deixou embaixo de uma árvore e foi embora. Pastor, a alma dela está em frangalhos, emocionalmente ela está muito mal. Sim, é por isso que Deus quer nos curar de toda a síndrome do odre vazio. Você não é o que você sente, você não é esse momento. Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. Por quê? Porque quando me sinto assim, eu me isolo, e quando me isolo, abandono minhas responsabilidades.
quando eu abandono a minha responsabilidade, eu estou sofrendo e eu vou levar alguém a sofrer. Ei, o fato de eu estar sofrendo, eu não preciso fazer alguém sofrer, não. Eu vou colocar meu sofrimento diante de Deus e eu vou ser um canal de Deus para a cura. Um canal de Deus. Ei, o isolamento me leva a abandonar as minhas responsabilidades. Elias, quando foi para o deserto, primeira coisa que ele fez para Eliseu, fala assim: fica aí. Ele deixa o menino lá, ele abandona a sua responsabilidade. E quando Deus visita ele, fala: volta lá, unge Jeú, unge Azael e unge Eliseu. Volta para as suas responsabilidades. A síndrome do odre vazio me faz abandonar as minhas responsabilidades, porque eu olho para mim e entendo que eu não sou capaz, mas você é sim. Pior, a síndrome do odre vazio não faz só me abandonar, não só me faz abandonar as minhas responsabilidades, ela me faz também me abandonar. Porque ela deixou um menino num canto e ela ficou do outro. O isolamento, muitas vezes, é um sinal de alguém que se abandonou. Posso te ajudar? Posso ficar perto? Não, por quê? Porque eu também me abandonei, eu desisti de mim. Não desista daquilo que Deus ainda ama. Não desista daquilo que Deus ainda acredita. Não desista daquilo que Deus ainda conta. Não desista daquilo que está vivo, porque enquanto está vivo também há esperança. E aquela mulher, ela se isolou, desistiu de si mesma, está chorando, desesperada. E desespero é a condição de alguém que não tem mais esperança. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Quando acabar a sua água, espere em Deus. Quando acabar a sua força, espere em Deus. Quando acabarem os seus recursos, espere em Deus. Quando acabar o que você tem, Deus é uma fonte inesgotável. E no dia que se sentir um odre vazio, lembra da samaritana que Jesus disse: aquele que beber da água que eu der, do seu interior vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Ela se abandona por isolamento. Um outro sintoma, e um dos mais graves: esquecimento repentino. A mulher deixa o filho dela, se isola, começa a chorar. Não diz que ela chora, não diz que ela clama a Deus. Mas eu te contei uma história que está na Bíblia, que em outro momento da sua vida, ela se viu em um deserto e Deus o visitou. Em outro momento da sua vida, ela se viu em deserto e ela encontrou uma fonte. Em outro momento da sua vida, ela se viu sozinha e Deus mandou o anjo. Não é um anjo, é o anjo, é uma figura única. É o anjo, Deus mandou o anjo para ela. Mas pastor, o que um sintoma que pode me fazer a detectar: eu tenho sentido isso, que síndrome do odre vazio é um esquecimento repentino que me leva a esquecer do que Deus é e do que Ele já fez na minha vida e de onde Ele já me tirou. Naquele momento, quando ela sente um vazio, meu pastor César, ela não lembra de onde Deus tirou ela. Entenda uma coisa: é como Jeremias disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Você não pode deixar a sensação de vazio te fazer esquecer da onde Deus te tirou. Da onde Ele te tirou. Você não pode esquecer disso. Agora, fala a verdade, muitas vezes nós estamos assim pensando em desistir de tudo, porque esquecemos de onde Ele nos tirou. Sim ou não? Mas vem o Espírito e sempre lembra, mas parece que é um esquecimento repentino. Uma outra coisa, nós esquecemos do que Ele disse. Volta! Ele disse: esse menino, eu vou fazer dele uma grande nação. Ei, se Deus disse que vai fazer do menino uma grande nação, quando acabar a água do odre, Deus vai deixar o menino morrer?
Eu vou repetir para você a pergunta. Se Deus disse lá atrás que vai fazer do menino uma grande nação, agora no meio da caminhada acabou o recurso, significa que Deus não é comigo ou que Ele vai fazer algo extraordinário? Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem uma palavra de Deus e quando você se encontrar no momento onde tudo ao seu redor diz que não, é porque Deus vai fazer algo extraordinário. A síndrome do odre vazio me leva a esquecer do que Deus disse. Quando Ele disse: eu vou fazer desse menino grande, eu vou fazer desse menino forte. E não é porque acabou a água hoje que a palavra de Deus deixou de valer. A parte mais linda. A síndrome do odre vazio me leva a esquecer de quem Deus é. Depois que o anjo falou com ela, deu a palavra para ela, ela disse assim: e hoje eu falei com um Deus que me vê. E chamou aquele lugar, aquela fonte de Jeová Ber Lairoi. E disse: porque Ele é o Deus que me vê. Você não pode esquecer que Ele é o Deus que te vê, que Ele é o Deus que te viu e continua te vendo. Essa mulher está chorando, abandonou seu filho, porque ela esqueceu de uma coisa: o que? Quem Deus é? Ele é o Deus que me vê. Aplauda o nome de Yeshua. Não esqueça de onde Ele te tirou, não esqueça do que Ele disse, não esqueça de quem Ele é. Tu és o Deus que me vê no secreto. Quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque o Deus que te vê no secreto te recompensará. Volta para o secreto, porque Ele te vê no secreto. Caminhando para o final. Pastor, o senhor deu causa e você deu também sintoma e remédio. Ela está chorando quando aparece um anjo para ela, e diz assim para ela: ergue-te, levanta. Ei, Deus ouviu a voz do menino. Esse é o nosso Deus. Pastor, mas a Bíblia está dizendo que o menino falou alguma coisa? O texto não diz que o menino falou nada. É porque o que ele falou não precisa ouvir. Quem precisava ouvir, ouviu. Deus ouviu a voz do menino. Existem orações que é Ele que precisa ouvir. Então faz para Ele, porque se ninguém escutar, Ele escuta. Esse é o nosso Deus. Um menino que foi deixado, abandonado pela sua mãe, ainda que num momento difícil, mas abandonado pela sua mãe. Deus ouve a sua voz. O anjo vem e fala: Deus ouviu a voz do menino. Então atraiu algo do céu. A voz daquele menino atraiu o céu. Deus ouviu a voz do menino. E o remédio, pastor? E aí o anjo vira para aquela mulher e fala: ergue-te. Pastor, era para o anjo pegar ela, segurar pela mão, levantar, pegar no colo e levar até tirar ela do deserto. É isso que o cristianismo pós-moderno produziu. Pessoas que estão caídas esperando um anjo para pegá-la no colo e tirar ela do deserto. E o evangelismo e o evangelho lá do princípio primitivo são pessoas que entendem: o Espírito de Deus guiou Jesus até o deserto para ser tentado. Não quero que um anjo me tire do deserto, porque quem sabe Deus me trouxe esse deserto para fazer algo, para mostrar algo. E aí a palavra de Deus, e aí é o remédio para a síndrome do odre vazio: ergue-te. Rapaz, Deus manda um anjo para falar para ela assim: levanta, se levanta. E depois que você se levantar, vai lá e levanta o menino. Tem horas que eu quero um anjo para me levantar, e Deus quer que eu seja o anjo que vai levantar alguém. Fala igual pentecostal, eu acho que você não entendeu.
Tem hora que eu estou caído, meu pastor, pensando assim, por que não vem um anjo e me levanta? E o céu está dizendo, por que você não se levanta? Porque eu quero usar você para levantar alguém. Interessante que o anjo não fala assim, ergue-te você, fica aí que agora eu vou lá no garoto, ergue-te você. Não. O remédio para a síndrome do odre vazio é reposicionamento, é abandonar o vitimismo desses dias, onde todo mundo é vítima, branco é vítima, preto é vítima, gordo é vítima, magro é vítima, crente é vítima, o bandista é vítima, polícia é vítima e bandido é vítima. Todo mundo é vítima nesses dias, a direita é vítima, a esquerda é vítima, todo mundo é vítima. Nós não somos vítimas, nós somos filhos, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Minha irmã e meu irmão, abandone o vitimismo, abandone o vitimismo. Fui traída, levanta. Fui abandonado, levanta. Fui enganado, levanta. Fui esquecido, levanta. Levanta, levanta. Levanta. Chora, manda lá baixar, canta lá baixar, manda lá baixar, mas ergue-te. Por que Deus não levantou ela? Porque Deus não quer fazer aquilo que você pode fazer. Deus não quer fazer o que você pode fazer. E depois que ela se levantou, Deus abriu os seus olhos. Entenda uma coisa, Deus quer que você faça o que você pode, e depois Ele vai fazer o que ninguém pode fazer. E aí eu me perguntei, Ronaldo, eu perguntei assim para Deus, Senhor, a mulher está caída no chão, Deus já queria abrir a ordem, abrir os olhos da mulher, né? A ordem dos fatores não altera o produto. A mulher primeiro levantou, sem motivação nenhuma, só com uma palavra. Você não precisa de motivação. Quem tem uma palavra não precisa de motivação. Quem ouviu o céu, a palavra do céu é suficiente. Quantos vocês estão entendendo isso aqui, meu irmão? E aí eu pensei assim, Ronaldo, Senhor, tipo eu, né? Que a gente acha que a gente faria melhor que Deus. Rapaz, primeiro abriu os olhos da mulher, porque quando ela abriu os olhos, ela viu um poço. Abre os olhos da mulher e depois manda ela levantar. Sabe o que Deus falou comigo? Vitor, existem coisas que você só vai conseguir ver se você se reposicionar. Existem coisas que você só consegue enxergar se você levantar. Você caído, você não consegue ver, embora Deus abra os seus olhos. Então a mulher viu o poço. Duas coisas. Primeiro, Deus abriu os olhos. E a segunda coisa, reposicionamento. Deus pode até te abrir os seus olhos. Se quem está caído só olha para cima, esperando que Deus faça o que Ele tem que fazer. Quem está de pé caminhando, olha para o caminho, olha para o destino. Sabe por que ela viu um poço? Ela viu um poço porque ela levantou. E na condição de se levantar, eu consigo ver até o chão lá da cantina, daqui onde eu estou. Mas você entende que você deitado, você não consegue enxergar algumas coisas? E você caído está olhando para um lugar, quem sabe que não é o lugar onde Deus quer que você olhe. Então o remédio é ergue-te. Posicionamento. Algumas pessoas não vão mudar com congresso, com palavras, indo para o congresso das galáxias. Eu vou para o congresso das galáxias também, meu irmão. Quando chega lá o cara fala um monte de coisa extraordinária, eu falo, uau, fico doido, meu amigo. Se eu fico doido aqui em cima, você imagina, eu fico doido. Mas e aí? Se eu não saio dali, não me posiciono, aquilo é só um monte de coisas que o cara falou e não muda nada na minha vida. Então a palavra e o remédio para esses dias, para quem tem se sentido assim, vazio, sem nada, é se levanta. Chega de vitimismo. Quem é você, H? Eu sou uma escrava, eu vivi assim, o meu patrão me usou, a minha patroa me mandou embora. Não. Ergue-te, porque eu quero usar você para erguer alguém.
ergue-te, porque você me ouve, mas eu tenho que usar você para quem não me ouve. Ergue-te. Interessante é que o anjo fala: Deus ouviu a voz do menino, mas não quer dizer que o menino ainda tinha maturidade para ouvir a voz de Deus. Samuel, toda oração que ele fazia, Deus ouvia, mas quando Deus chamava, ele não entendia. Pegou essa, João? O texto diz que Deus ouve a oração do menino, mas não quer dizer que o menino tem capacidade de ouvir a resposta de Deus. Todo mundo ora, mas nem todo mundo tem capacidade de ouvir a resposta, Diogo. E aí a resposta é você, meu irmão. Samuel no templo, quem sabe ele orava, mas quando Deus chamava, ele não sabia que era Deus. Levanta você que consegue ouvir a voz de Deus, que Deus vai usar você para levantar alguém que ainda não consegue ouvir a voz do Senhor. Pegou, Marcelo? Levanta e pega o menino pela mão. Por quê? Porque eu vou fazer dele uma grande nação. Levantou. Quando ela se levantou, a Bíblia diz que Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço. Sempre esteve ali. A síndrome do odre vazio. Ela fecha os meus olhos e eu não consigo ver a provisão que está perto, a pessoa que está perto, Deus, quem Deus quer usar que está perto. Ela fecha os meus olhos, eu não consigo ver quem Deus está usando, o que Deus quer fazer, a resposta que Ele está mandando. Tinha um poço ali, não, Deus não cavou o poço, Deus abriu os olhos. Nesses dias, quem sabe eu estou orando para Deus abrir um poço. Senhor, abre um poço que eu estou na seca. E Deus, não quero abrir um poço, eu quero abrir os seus olhos para você enxergar o que eu já fiz. Eu quero abrir os seus olhos. Não é preciso cavar poço, já existe. Os olhos dela se abriram e ela viu que estava próximo. E quando ela viu, ela correu no poço, na fonte, porque um poço é uma fonte que mina a água. Ela corre na fonte. E quando ela encontra aquela fonte, ela enche o odre de novo. O problema era só um, cara. Posicionamento e seus olhos fechados. Posicionamento é contigo, mas seus olhos vão se abrindo à medida com que você caminha. Os discípulos no caminho de Emaús estavam com olhos fechados. Jesus para do lado e eles não entendem, mas conforme vai andando junto, Jesus vai começando a pregar para eles e o coração vai começando a queimar. Aí eles vão entrar para a cidade. Jesus, eu vou para lá. Eles, não, vem comigo. Aí Jesus vai com eles, senta na mesa e eles, só está queimando. Ei, tem muita gente que está queimando. Filhos, quem sabe você está queimando, mas você precisa continuar andando para que além de queimar, os seus olhos venham a se abrir. Você entende isso, sim ou não? E aí quando ele está na mesa, o Senhor parte o pão, os olhos se abriram. Que você continua andando com ele, seus olhos vão se abrir. Primeiro se reposiciona e os seus olhos irão se abrir. E você vai ver que existe uma fonte para quem está no deserto. Ela enche e vê o odre cheio de novo. Ah, eu creio nisso, meu irmão. Eu creio que quando aquele odre está cheio, aquela mulher, a esperança dela é renovada. Quando aquela mulher enche o odre, você consegue imaginar comigo? Não precisa conjecturar não. Se alguém que entrou num estado de desespero porque o odre estava vazio, quando ela enche o odre, o efeito é contrário. Eu imagino aquela mulher imaginando assim: Deus pode me encher também, eu posso voltar a ser útil de novo, Deus pode me usar de novo. Ela encheu o odre e o odre vazio de novo deu de beber para ela e deu de beber para o menino. E encerrando, o texto diz que o menino cresceu, Deus amou e abençoou, e ele habitou no deserto e se tornou flecheiro. Primeiro ponto: esse menino, sua mãe grávida, vai para o deserto, e ele sabe disso, que a mãe conta. Esse menino, adolescente, vai para o deserto e sofre. Quando ele se torna adulto, sabe onde ele escolhe morar? No deserto. Por quê? Eu sei que tem fonte lá.
Sabe onde ele mora? No deserto. Por quê? Eu sei que existe uma fonte lá. Eu sei que Deus fala lá. Eu sei que Deus visita lá. E quem venceu o deserto não tem medo mais dele. Quem venceu no deserto vai crescer no deserto, vai frutificar. E porque sabe que existe uma fonte no deserto. Quem venceu no deserto não tem medo dele. E deixa eu te falar uma coisa. Quem sabe que Deus tem uma fonte, quem sabe que Deus é uma fonte inesgotável, vai habitar em qualquer lugar, porque é o Senhor. É o Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Quero chamar o ministério de música aqui. Fica sentado por enquanto, eu quero orar.